Oi gente, hoje eu vou falar sobre um livro incrível, super bem escrito, um clássico da nossa literatura, que é o Vidas Secas, do Graciliano Ramos. E eu já devia ter lido esse livro há muito tempo, eu já conheço trechos dele de livro didático, de vestibular, mas nunca tinha parado para ler esse livro. Finalmente paguei essa dívida de ler esse livro tão maravilhoso. E outra coisa que eu estava devendo era uma resenha de um livro nacional aqui pro blog, né? A gente acaba lendo vários livros estrangeiros e às vezes deixa um pouco de lado a nossa literatura, que tem coisas brilhantes como esse livro, que é o Vidas Secas. Então, eu tive a oportunidade de ler esse livro de duas formas. Na Bienal, como eu já falei em outro vídeo aqui, eu comprei a graphic novel do Vidas Secas, né? Os quadrinhos do Vidas Secas, que a ilustração é de Guazelli e o roteiro é de Arnaldo Branco, que é um cara que faz roteiros pra Globo. Ele fez roteiro pro Cacete Planeta durante muitos anos, se eu não me engano. E aqui, essa é a graphic novel, que é linda. Eu acabei lendo ela primeiro, mas eu senti falta de ler o livro, aí eu li o livro, então vou falar um pouquinho dessas duas experiências. Antes de tudo, a história. A história é uma história de uma família de retirantes. O pai, que é o Fabiano, a esposa, que é assim, a Vitória, e os dois filhos que não têm nome, que é o filho menor e o filho maior, né? O mais novo e o mais velho. Essa é a única distinção que a gente tem deles na história. E uma cachorra chamada Baleia e um papagaio. Esse papagaio vai virar comida, então acaba que a história fica focada mais nos outros personagens, né? Porque com a fome, aquela coisa de estarem andando naquela secura, esses personagens vão acabar comendo o primeiro, que é o papagaio, né? Que o autor até fala, os 6 viventes, né, no começo do livro, eles quase que são iguais àqueles 6 seres, sabe? Vocês vão ver como a cachorra-baleia é bem humanizada no livro, enquanto os próprios personagens são tratados com uma dureza e vivem, né, aquela seca, e são muito secos por dentro também por causa da situação em que vivem. E logo no começo do livro eles vão encontrar uma fazendinha abandonada, vão entrar e vão se hospedar ali, mas quando as coisas começam a melhorar um pouco, o dono daquele lugar volta e o Fabiano vai começar a trabalhar para ele. E aí o autor vai contar toda uma história de injustiça social, de fome, de miséria, porque o Fabiano ele vai trabalhar quase que de graça, porque vai ser explorado por aquele patrão e com medo de perder o emprego vai acabar se submetendo a ganhar um salário, a ganhar pouquíssimo, porque o patrão vai atribuindo dívidas e dívidas a ele, fala que as contas dele estão certas e que o Fabiano não pode falar nada. O livro é dividido em vários capítulos e em cada capítulo vai trazer uma situação diferente, são quase pequenas histórias dentro do livro e várias situações de justiça, como eu falei. O Fabiano vai se defrontar com a polícia e vai apanhar da polícia por uma situação besta de jogo e vai ser preso, e a gente vai ver que não tinha necessidade do Fabiano ser preso, mas o governo, né, que no caso é representado pela polícia, acaba oprimindo também essa família nessa história. Os filhos, como eu falei, não têm nome e não são vistos como indivíduos pelos pais, sabe? Os pais têm que alimentá-los e cuidar deles, mas qualquer coisa eles apanham e levam logo fora, e a criatividade, né, das crianças, que é natural, é vista pelos pais como uma besteira, uma coisa inútil. O Fabiano, em certo momento, vai parar para pensar se os filhos não merecem algo melhor, mas ele fala que nas condições que eles vivem, os filhos têm que se acostumar com essa vida mesmo. O Fabiano é vaqueiro, então ele está acostumado mais a tratar com os animais e dos animais do que dos filhos e da família.
A esposa do Fabiano, em certo momento, também vai questionar se eles podem ter uma vida melhor, comprar uma cama melhor, porque eles dormem numa cama só de madeira. E ele vai falar, em alguns momentos ele vai até concordar com ela, mas depois ele vai falar que isso é uma bobagem, que ela tá sonhando muito alto e coisas do tipo, assim. Então, é uma relação bem dura e fria entre esses membros dessa família. Apesar de algum momento eles tentarem se ajudar, o Fabiano tem até uma visão positiva da cachorrinha, da Baleia, né, que é um nome até engraçado, que é uma cachorra magrela, né, uma ironia aí. E a Baleia, coitada, ela também se alimenta muito mal, mas ela tem os pensamentos dela, ela gosta muito daquela família e ela tenta ajudar, pegando preá no mato, quando eles estão andando para eles terem o que comer, mesmo ela sabendo que só vai ficar com os ossinhos para roer. E numa parte do livro, o Fabiano vai achar que ela tá com raiva, com hidrofobia, e vai sacrificar a cachorra, assim, num rompante, numa coisa assim, nem pensou muito, foi lá e sacrificou. No quadrinho, a doença dela não fica tão clara, mas no livro fica bem claro que ele acha que ela tá com raiva. Eu acabei lendo o livro no Kobo, em e-book. Aqui fala que é a 45ª edição, essa que eu li no Kobo, e ela vem com um pós-fácil do Álvaro Lins, que foi bem interessante, assim. Esse pós-fácil eu acho que ele pode ser encontrado fora do livro. O nome é Valores e Misérias das Vidas Secas. E ele vai falar não só do Vidas Secas, como de vários outros livros do Graciliano. É engraçado que quando ele escreveu esse texto, o Graciliano ainda estava vivo. Então ele vai começar falando que a obra do Graciliano é o tipo de obra que explica o autor. Ele fala que tem dois tipos: ou o autor explica a sua obra, ou a obra explica o autor. Que a obra fala muito de quem é o Graciliano e que ele não vai se afundar num perfil psicológico do Graciliano porque o Graciliano está vivo. Então ele vai tentar analisar mais a obra. Só que ele acaba falando várias coisas, né? Até porque o Graciliano, ele escreveu um livro chamado Infância, que ele conta a infância brava que ele teve, os pais eram muito duros, lembra muito o Fabiano, né? E eu ainda não li esse livro, mas pelo que o Álvaro fala e os trechos que eu vi depois, ele vai falar que os pais batiam nele à toa, que eram muito duros. O Álvaro vai falar também nesse texto que o Graciliano olha sem dó para os seus personagens e não acredita muito na humanidade. Então, eu não li os outros livros do Graciliano, mas nesse eu acho que a justificativa para o Fabiano ser do jeito que é está a todo momento presente no livro. Ele não precisa ficar se explicando, mas você percebe por que o Graciliano é daquele jeito. Então, por que o Fabiano é daquele jeito. Então, eu não sei se o Graciliano olha de uma forma tão dura para esses personagens. O Álvaro Lins vai falar que o único personagem que o Graciliano olha com bons olhos e com carinho é a Baleia. Mas eu acho que ele também pode estar querendo dizer que os personagens só acontecem coisas ruins e difíceis e situações precárias, né? Então talvez esse carinho esteja um pouco ligado a isso. Mas fora isso, o Álvaro Lins, ele vai falar de 3 coisas que eu achei muito interessantes e que eu tinha percebido quando eu li, mas não conseguiria explicar de uma forma tão redondinha. Ele vai falar da questão do tempo, que quando você está lendo Vidas Secas, são coisas que já aconteceram, né? O narrador conta no passado essas situações, mas conforme ele vai contando, parece que aquilo está acontecendo naquele momento. Então o tempo é muito abstrato, a gente também não tem muita ideia de quanto tempo levou para aquelas situações acontecerem. A passagem de tempo no Vidas Secas, e ele fala que isso é comum nas outras obras do Graciliano, não é tão perceptível. Outra coisa é o ambiente, que o ambiente também é em função do personagem. Você não vai ver várias descrições do ambiente com um personagem à parte. O que a gente vê do meio ambiente, do meio que aqueles personagens estão inseridos, faz parte dos personagens. É como se fosse autoexplicativo, sabe? A situação e o personagem, você consegue perceber como é que é aquele meio em volta. Eu achei isso bem interessante e confesso que não tinha prestado tanta atenção nisso até ler esse pós-fácil. Gente, tem alguns pós-fácil
que você acha, chato, já acabei o livro, não preciso ler. Não, tem vários pós-fácios que trazem informações que complementam mesmo aquela leitura. E outra coisa é a linguagem que o Graciliano usa, que é uma linguagem muito dura, seca, e ao mesmo tempo ele consegue passar para o leitor aqueles sentimentos todos que estão envolvidos ali, mesmo usando assim, poucas metáforas, não fazendo tanto jogo de palavras como outros autores. O brilhantismo do Graciliano está nessa linguagem seca, que é exatamente o que o personagem é, sabe? Tudo reflete o personagem, todo o livro reflete aquela situação terrível da seca e da dureza que esses personagens estão passando. É um livro duro, difícil, assim, as situações são tristes, é um livro bem triste, mas que agrega muito para o seu entendimento dessa situação do sertão e pelo como o livro é bem escrito, foi bem escrito pelo Graciliano. O meu avô, ele veio do Ceará, novo, morar aqui no Rio de Janeiro, procurando um emprego, trabalhou em obra e então, essa situação da pessoa que busca uma condição melhor de vida fora do Nordeste, do Norte, fora da seca, é muito comum até hoje. Então, esse livro, que foi escrito na década de 30, é um livro super atual e vai continuar sendo, acho que infelizmente, por muito tempo, porque essa seca não se resolve. Acredito que as coisas estejam um pouco melhor, né, do que quando o autor escreveu o livro, mas o livro é muito atual, porque você consegue imaginar ainda pessoas passando pela situação que o Fabiano e a família dele passam no livro. Inclusive de injustiça social e de abuso de pessoas que têm mais dinheiro, ou de políticos, ou da polícia. Felizmente esses abusos ainda continuam acontecendo, né? Então o livro é assim, cheio de situações tristes. Acho que a mais triste é quando a cachorrinha precisa ser sacrificada, mas pra mim a parte que mais me impressionou foi quando o Fabiano foi preso, porque ali na cadeia ele começa a pensar mil coisas e ele começa pensando em se rebelar, em como o fato dele não saber falar e se expressar, isso é muito marcante no livro, causam essas situações que ele sofre. Em vários momentos ele vai refletir e vai falar, caramba, se eu soubesse falar, eu poderia ter me explicado e não estaria passando por isso, poderia ter me explicado para a polícia em vez de ter só abaixado a cabeça. E ele vai começar a ter vários pensamentos de rebelião, de matar todo mundo, de fugir, de dar um jeito, mas depois ele vai mudando de ideia e vai pensar que governo é governo, que é uma frase bem importante no livro. Ele vai falar que ele está abaixo daquelas pessoas, que que aquelas pessoas estão acima dele, então ele tem que se conformar, que nada vai mudar e que ele não pode fazer muita coisa também, senão vai estar prejudicando os filhos e a esposa. Aí ele fica pensando na cachorrinha que ele teve que sacrificar. O que eu mais gostei no livro foram esses fluxos de pensamento que são jogados na nossa cara, assim, que não só o Fabiano, as crianças, a mãe, mas principalmente o Fabiano. Pra mim, os pensamentos dele me marcaram muito. Essa mudança de ideia que ele tem, uma hora ele tá pensando em se revoltar, outra hora ele tá pensando em que não tem jeito, aí ele vai lembrar de personagens que ele conheceu, um personagem que sabia ler, que vivia agarrado nos livros, ele fala aquilo que era pessoa culta, né, era homem, porque ele sabia se expressar e sabia falar. Aí depois ele vai pensar, mas o que adiantou ele ler aquilo tudo, ele teve que fugir da seca igual a gente. Então ele valoriza e desvaloriza as situações, às vezes em pouco tempo, sabe? Ele vai tendo aqueles vários pensamentos contraditórios. E tem uma parte muito marcante também, já perto do final do livro, que eles estão vendo que a seca está voltando. E a esposa dele vai falar que a culpa é dos pássaros, que os pássaros são presságio, né, da seca, né? Começam a debandar e ela vai falar que eles vêm voando e tomam a água dos bichos, a pouca água que tem. Então os pássaros estão matando os bichos na cabeça da Senhora Vitória. E o Fabiano vai acreditar nisso e vai começar a matar um monte de pássaros. Ou seja, eles precisam culpar alguém por essa miséria que eles vivem e acaba virando os pássaros. É a única explicação que eles conseguem naquele momento de que vão passar por aquilo tudo de novo, de ir embora e de andar no deserto.
Eu vi numa resenha da Tati Feltrin que ela fez desse livro, que esse livro é considerado um livro desmontável, que as histórias você poderia ler os capítulos em ordem diferente. Mas eu concordo com ela que tem uma linearidade, sabe? Começa na seca e termina... Começa eles migrando e termina eles migrando de novo. E as situações têm uma ligação. Então eu leria, como eu concordo com ela, e leria esse livro na ordem dos capítulos mesmo. Então é isso. O que mais me impressionou no livro foi a constatação que o Fabiano tem em vários momentos de que a vida dele não tem jeito, que ele tem que ser mesmo submisso àquilo tudo e aquelas pessoas que exploram ele. Ele vai ter uma oportunidade até de matar um policial, vai pensar em matar o policial que implicou com ele à toa por causa de um jogo que eles estavam participando e que levou ele para a cadeia. Ele vai ter a oportunidade de encontrar esse policial, vai ter aqueles pensamentos todos, como eu falei, de matar e de acabar com a vida daquele sujeito, até entrar pro cangaço. Tem um momento que ele pensa, mas aí ele pensa na família, pensa que tudo vai dar errado e que governo é governo e que aquelas pessoas estão acima dele, vai até ensinar o caminho certo para aquele policial, ajudando ele. Então isso foi o que mais me impressionou durante todo o texto. Apesar de você não conseguir, você acaba ficando com pena do Fabiano, mesmo vendo o jeito que ele trata a esposa, os filhos, mesmo percebendo que ele bebe e que às vezes gasta o dinheiro com bebida e com jogo, mas você tem pena dele, porque aquela situação de seca e de fome é muito dura, é muito difícil de lidar. Apesar de tudo, ele tem um momento de consciência, sabe, que ele devia tratar os filhos e a esposa melhor. Então, assim, é um livro fantástico, difícil, assim, de engolir a história, mas vale a pena ler. Acho que é fundamental ler esse livro. Quem não leu ainda, vá ler esse livro, porque não é à toa que ele é um clássico da nossa literatura brasileira, um livro considerado muito importante, já ganhou várias edições, e uma delas é essa aqui, que eu acho que é a mais recente. E no começo, no prefácio, é um texto da Elizabeth Ramos. Eu gostei muito do prefácio desse livro, porque ele vai falar sobre adaptação, vai falar um pouco da história da fotografia, do cinema e da adaptação que os livros começaram a ter, até chegar na situação desse quadrinho. Vai falar que esse quadrinho propõe uma forma nova de ler a história. Ele não vem para substituir em momento nenhum o livro e nem ser mais importante, mais legal que o livro. É só uma nova forma de contar essa história. E eu concordo, né? Eu acho que quem tá com algum preconceito de ler a história, achar chata, pega o quadrinho que você vai ver e vai ficar interessado, sabe? É uma boa oportunidade também para as escolas conseguirem trabalhar esses livros que são considerados mais, às vezes, chatos pelos alunos. É uma boa forma de trabalhar esse livro usando os quadrinhos, é da Galera Record. Ela vai falar nesse texto dessa questão da adaptação, vai falar que a própria ler o livro, eu ler o livro, você ler o livro, é uma experiência diferente. Então o que eles propõem aqui é mais uma experiência de entender essa história. Ela vai falar também uma coisa muito legal, vou até ler, ó. Aqui, o silêncio dos personagens não se reflete apenas na ausência de palavras, mas também na ausência de rostos completos, em vários quadros definidos por cores que nos remetem à aridez da terra, devastada pela seca, sem vegetação, pelo vermelho quase ocre do sol e do sangue, por traços escuros e fortes nos trechos em que a injustiça e a iniquidade se destacam na narrativa. Vidas Secas, a novela gráfica, não é melhor nem pior do que o texto de Graciliano. Um não substitui o outro, são distintos. O novo texto não vulgariza, deforma, trai ou viola o anterior. Enriquece-o, traduz a admiração de Graziele Branco pelo escritor brasileiro. Ou seja, esse livro é quase uma homenagem à história, ele não quer substituir, ser mais legal. E isso que ela falou das cores é muito presente, você vê os ambientes muito escuros. A parte que mais me impressionou, com certeza, igual no livro, foi a parte do Fabiano preso, que ele vai ficar ali pensando. Se ele tivessem dado tempo, ele teria explicado tudo direitinho. Havia engano, provavelmente o amarelo confundira com outro. Então, por que um sem vergonha e desordeiro se arrelia, bota-se um cabra na cadeia?
dá-se pancada nele. Sabia perfeitamente que era assim. Acostumara-se a todas as violências, a todas as injustiças. Safado, mofino, escarro de gente. Paciência. Apanhar do governo não é desfeita. Então a cor e esse traço do rosto não aparecer direito em vários momentos mostra bem essa desumanização, essa seca, essa dureza dessa vida desses personagens. E eu gostei muito da experiência de ler aqui na Graphic Novel. É claro que tem várias partes que eu entendi melhor quando eu li o livro. Como a Elizabeth fala, uma coisa não substitui a outra, é uma experiência totalmente diferente. Além dessa edição em HQ, tem uma edição que foi de comemoração de 70 anos do livro, que é com fotos do Evandro Teixeira, que é um grande fotógrafo brasileiro, e ele fez essas fotos nesse projeto do livro de contar essa história através da fotografia, né? Tem o texto e as fotografias dele. As poucas fotografias que eu vi na internet são belíssimas, então isso deve ser uma outra experiência incrível ler esse livro dessa forma. Se um dia eu tiver grana eu vou comprar. Eu vi o filme também, mas o filme não me cativou tanto como o livro, assim. O filme é bem fiel, é bem redondinho, tem ali as principais situações do livro, o jeitão do Fabiano, tudo tá ali no filme, só não me impressionou tanto como os livros. O filme tá no YouTube, quem quiser ver eu vou deixar o link, eu vi pelo YouTube também. Bem, a última coisa que eu queria falar pra vocês é sobre o livro Velho Graça. Eu não li esse livro, mas eu sei que ele é uma biografia sobre o autor, e eu tive a oportunidade de entrevistar o Denis de Moraes, que foi quem escreveu essa biografia. Essa biografia foi lançada pela primeira vez no centenário do Graciliano Ramos e acho que em 2013 ou 2012 ela foi relançada com mais conteúdos e fotos, e tem uma entrevista famosa nesse livro feita com o Graciliano. Vou deixar o link da entrevista aqui. Não reparem na imagem, tá? Que não tá muito boa, acho que a câmera não tava meio desregulada na época, que a imagem não ficou muito boa, mas é bem legal o autor falando do livro. Quando eu tiver a oportunidade eu vou ler esse livro. Ele é um pouquinho salgado o preço, mas parece ser uma boa forma de saber mais sobre o autor, né? O Graciliano nasceu em Alagoas e, como eu disse antes, ele teve uma infância bem difícil, bem pobre, os pais bem rudes mesmo, e ele se casou 2 vezes, ele teve 7 filhos e os pais dele tiveram acho que 19 filhos, então a família dele foi bem grande, né? Um site muito bom para saber mais sobre o Graciliano é o graciliano.com.br, vou deixar o link, que tem todas as obras sobre a vida dele, uma biografia bem extensa. Eu achei esse site bem legal para saber mais sobre o Graciliano, que é com certeza um dos autores assim, mais famosos, né, da nossa literatura. E lá nesse site eu achei um texto bem legal que ele fez, um autorretrato, e eu vou ler para vocês rapidinho, tá? É assim: autorretrato aos 56 anos. Nasceu em 1892, em Quebrangulô, Alagoas. Casado 2 vezes, tem 7 filhos. Altura 1,75, sapato número 41, colarinho número 39. Prefere não andar, não gosta de vizinhos, detesta rádio, telefone e campainhas, tem horror a pessoas que falam alto, usa óculos, meio calvo. Não tem preferência por nenhuma comida, não gosta de frutas nem de doces. Indiferente à música. Sua leitura predileta, a Bíblia. Escreveu Caetés com 34 anos de idade. Não dá preferência a nenhum dos seus livros publicados. Gosta de beber aguardente. É ateu, indiferente à academia, odeia a burguesia, adora crianças. Romancistas brasileiros que mais lhe agradam: Manuel Antônio de Almeida, Machado de Assis, Jorge Amado, José Lins do Rego e Raquel de Queiroz. Gosta de palavrões escritos e falados. Deseja a morte do capitalismo. Escreveu seus livros pela manhã. Fuma cigarros Selma, 3 maços por dia. É inspetor de ensino. Trabalha no Correio da Manhã. Apesar de o acharem pessimista, discordo de tudo. Só tem 5 ternos de roupa, estragados. Refaz seus romances várias vezes. Esteve preso 2 vezes. É-lhe indiferente estar preso ou solto. Escreve à mão.
Seus maiores amigos, Capitão Lobo Cubano José Lins do Rego e José Olinca. Tem poucas dívidas. Quando prefeito de uma cidade do interior, soltava os presos para construírem estradas. Espera morrer com 57 anos. É um texto bem curioso, né? Ele fala várias coisas sobre ele, algumas são bem curiosas, né? Eu achei bem legal ter descoberto esse texto, não conhecia. Tá lá nesse site que eu falei, graciliano.com.br, quem quiser entrar lá. Tem várias informações extras, tá? Nesse autorretrato que você pode clicar e aparece. E eu achei bem legal esse site e tô encantada com Vidas Secas ainda, gente. Quem não leu, leia. Quem gostou do vídeo, não esquece de dar um like, compartilhar, comentar o que você achou, o que você achou do livro Vidas Secas, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!